Olá, está começando mais uma edição do podcast Diálogos de Justiça, uma produção do Tribunal de Justiça de Roraima que aproxima você das ações do Judiciário, promovendo cidadania, informação e inclusão. E neste episódio especial, nós vamos falar de uma data muito significativa para a Justiça, que é o Dia do Magistrado, celebrado em 11 de agosto. Uma oportunidade para reconhecer o trabalho de homens e mulheres que, com muita responsabilidade e sensibilidade, atuam para a garantia de direitos, resolução de conflitos e o fortalecimento da democracia. E aqui no estúdio nós temos a honra de receber o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, o desembargador Leonardo Cupelo. Aqui vamos falar das ações, dos avanços, das conquistas e do compromisso de uma gestão que tem buscado colocar o judiciário cada vez mais próximo da sociedade. Presidente, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Aliás, é um projeto de gestão esse podcast e a gente está aqui com muito orgulho de recebê-lo aqui no estúdio do Diálogo de Justiça para falar de uma data tão importante que é o Dia do Magistrado. Eu que agradeço a oportunidade nesse momento histórico do nosso Tribunal de Justiça, da nossa magistratura, do dia especial em que nós deveremos, a cada dia e também no futuro, comemorar essa data. É uma data que significa muito para todos nós magistrados. Uma magistratura que tem um dever fundamental de atender os reclamos da sociedade. E o nosso Tribunal de Justiça, desde a sua instalação, desde 1991, tem seguido e cumprido esse papel. Seguido esta orientação de atender com celeridade, atender no sentido de julgar, de processar e julgar, todos os processos com a maior rapidez possível. E esse é o nosso intuito. A nossa justiça de Roraima, que é uma justiça de excelência, segundo o Conselho Nacional de Justiça, é manter esse mesmo espírito, essa mesma dedicação, cada magistrado. E em função das suas responsabilidades sociais, estamos aqui representando nesse período de gestão, tentando fazer o máximo possível para que os magistrados fiquem orgulhosos do trabalho que tem sido feito, a sociedade esperançosa de que dias melhores virão, que suas questões sejam resolvidas perante o nosso Poder Judiciário, a nossa sociedade roraimense. E que tenho certeza de que magistrados e servidores possam, unidos, continuar esse desafio. Porque cada dia torna-se um desafio. Um desafio de poder aprimorar a nossa justiça. Presidente, então, já que a gente está falando do Dia do Magistrado, dessa carreira tão bonita para a justiça, para a sociedade, o que motivou o senhor a entrar na magistratura? Uma questão de vocação. Tem a questão da participação familiar. O meu avô foi juiz de carreira, também como eu. Chegou à presidência do Tribunal de Justiça do antigo Estado do Rio de Janeiro. Antigo porque foi antes da fusão entre o Estado do Rio de Janeiro e a Guanabara. Naquela época, o Estado do Rio, capital Niterói. Guanabara, capital Rio de Janeiro. O meu avô foi do Tribunal de Justiça do antigo Estado do Rio de Janeiro, capital Niterói. Então, ele
Para ele chegar a desembargador, ele levou 27 anos, pra ter uma ideia. Era uma carreira única entre juiz, Ministério Público, promotor de justiça, defensoria antes, pública. Era uma carreira única, para chegar a juiz e depois a desembargador. No meu caso, já com uma legislação nova, não é verdade? É um concurso para a magistratura. Mas enfim, então eu tive esse exemplo. Isso me ajudou, sem dúvida alguma. Que eu olhava para o meu avô, via nele um profissional ímpar no exercício da sua atividade judicional. E aquilo ali me chamou a atenção desde pequeno, desde na infância. E fui trabalhando com esse pensamento que eu acabei, após o meu período, na época era científico, era uma outra época, eu fiz vestibular e tive êxito. Em 1977, entrei na Faculdade de Direito Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Cândido Mendes do Centro. E aí, foram 5 anos, quando me formei em 1982. Ou seja, aí de 83 até 91, fui advogado privado, na área privada, e depois da advocacia pública no Tribunal de Justiça de Roraima, como consultor jurídico da presidência, de 91 a 93, 1993. Ou seja, eu estou no Tribunal de Justiça desde a sua instalação em 91, ou seja, 34 anos. E em 93, tomei posse como um magistrado e estou até hoje. Farei 32 anos de magistratura esse ano. Presidente, o senhor tem muitos anos aqui no Tribunal de Justiça, como o senhor explicou, o senhor acompanha a história do tribunal, são 34 anos de atuação na Justiça de Roraima e como magistrado o senhor atuou em vários cargos, inclusive de gestão. Conte um pouquinho sobre a sua trajetória. Em 93, como juiz da primeira vara criminal. É um juiz conhecido como Tribunal do Júri, onde eu tive a possibilidade em 13 anos e 7 meses. Fiquei pouco tempo antes na terceira vara criminal, mas poucos meses, 3 meses ou 4, em 93 mesmo. Depois eu segui a trajetória na primeira vara, como eu disse, no Tribunal do Júri, da competência do habeas corpus, que chamava antigamente da auditoria militar. Foram então 13 anos e 7 meses. Depois disso fui para a quinta vara criminal, né? Também, paralelamente, juiz eleitoral, juiz de primeira instância ou primeiro grau de jurisdição eleitoral, juiz de zona eleitoral, terceira zona, quinta zonas eleitorais. E também juiz na categoria de juiz de direito, na categoria do Tribunal Regional Eleitoral. Também atuei lá por 2 anos. Mas isso paralelamente à Justiça Estadual, né? Porque o TRE é a Justiça Federal Especializada. Mas, muito bem. Então, da quinta vara criminal foram 7 anos, aproximadamente. Quando, então, eu fui juiz convocado para compor o Tribunal de Justiça por 2 anos. Somando isso tudo, esses anos, em 2015, eu, depois de ser juiz convocado, tornei desembargador em 2015. Farei agora, este ano, no caso, 10 anos de desembargadoria. E no período de desembargadoria, como foram presidente da Câmara Criminal, e depois no TRE, vice-presidente e corregedor do TRE, por 2 anos, e como presidente do TRE, também como presidente do COPITREL, do Colégio dos Presidentes do TRE do país, também 2 anos, mas fiquei lá no TRE, no conjunto, 4 anos, aproximadamente. Até
que retornando que eu nunca saí, porque paralelamente nós estávamos na Câmara Criminal. Desde que eu desembargador, desde que eu me tornei desembargador. Muito bem, em 2000, então, terminando aquele período do TRE, fiquei só com o Tribunal de Justiça, né? Como se fosse só. Mas, enfim, na Câmara Criminal, quando agora, então, agradecendo os pares, aprovaram o meu nome para ser por aclamação, basicamente por aclamação. Só um candidato, que no caso era eu, para presidente do tribunal, pela qual nós estamos há 6 meses, aproximadamente, no Tribunal de Justiça, como presidente do Tribunal de Justiça. Até brinco que não são 6 meses contínuos, porque tem feriados, tem, enfim, várias datas festivas. Então, na verdade, a gente exerce a gestão por menos tempo, né? Mas, de forma regimental, nós estamos aqui já há 6 meses, desde o dia 5 de fevereiro deste ano, né? De 2025 até o presente data. Então, quer dizer, estamos muito felizes, estamos tentando cumprir essa missão, que foi idealizada desde muito antes do período de transição, antes de tomar posse, como presidente do Tribunal de Justiça, e estamos tentando fazer da melhor maneira possível para atender magistrados, servidores e vice-versa, para que possam estar motivados cada vez mais, para podermos, todos unidos, continuarmos cumprindo essa missão tão importante que tornar a nossa justiça cada vez melhor. Perfeito, presidente. E os tribunais como um todo, têm buscado trabalhar mais com eficiência, produtividade, né? E como é que é celebrar o Dia do Magistrado? Qual a importância, né, de se celebrar o Dia do Magistrado em tempos, né, em que se exige tanto também dos tribunais por eficiência, por produtividade? Fale um pouquinho para a gente sobre isso. Muito bem. A magistratura, eu faço uma comparação com o padre, né? O padre, o sacerdote, o bispo, seja qual for a religião. Nós temos o padre, o bispo, etc., com seus fiéis. E nós temos com os cidadãos, de modo geral. A proposta é no sentido de dedicação exclusiva. Então, essa é a proposta original, dedicação exclusiva. Logicamente, pode ser professor, mas somente em uma instituição, paralelamente. Isso ajuda, inclusive. Eu sou professor universitário, ajuda demais para que possa aperfeiçoar o exercício da judicatura. Mas o pensamento é prioridade à magistratura. Então, a importância disso, de nós comemorarmos esse dia, é em função porque cada magistrado tem a sua própria trajetória, como qualquer outro profissional de qualquer área. E a magistratura tem esse relevo, tem essa importância perante a sociedade. No caso nosso, a sociedade roraimense. Então, cada ato do juiz tem uma repercussão social. Isso aí é que nos dignifica, como profissional e como cidadão. Por quê? Porque somente alguns são juízes, se tornam juízes. Então ele tem que ter foco, disciplina e metodologia. Como qualquer outro profissional, tem que seguir esse parâmetro. Se não conseguir esse parâmetro, ele não consegue atender às expectativas que a sociedade deseja.
E por isso mesmo, se reunindo esses três fatores, leva a uma missão. Essa missão do exercício da judicatura. E por isso mesmo, torna-se um sacerdócio. Porque ele tem que ter foco daquilo que ele faz, aquilo que ele traz. Né? O que é que a sociedade, as ações, né, que são postas à mesa e que ele tem que despachar, tem que decidir uma decisão interlocutória do processo e sentenciar o juiz de primeira instância. E na primeira instância, ou primeiro grau de jurisdição. E no segundo grau de jurisdição, ou de segunda instância, também chamado, ele tem que apresentar seus votos. Ele tem, já na fase recursal. Normalmente recursal, excepcionalmente, é de competência originária. Então, dentro disso aí, ele tem que ter esses três fatores fundamentais. E por isso, requer o quê? Sacrifício. Sacrifício enorme, sacrifício pessoal. Um juiz, ele não pode ter um comportamento igual a um cidadão comum. Ele tem que frear aqueles instintos de juventude e tal, não sei o quê. Não pode. Ele tem que seguir dentro de um parâmetro, em função do que ele representa para a sociedade. E por todo esse sacrifício pessoal que ele tem, né, ele então merece ser valorizado. Não é apenas do seu ponto de vista salarial ou remuneratório. Não é apenas isso, também isso. Mas ser valorizado como um profissional diferenciado. Por tudo que ele recai sobre os seus ombros. Cai aqui. E muito bem, dentro desse parâmetro, que é limitado de liberdade, a liberdade é menor do que a liberdade de outrem, de outros profissionais. E a responsabilidade também. Pois é, e vem daí a responsabilidade. Essa responsabilidade que limita a liberdade dele de agir como, né, cidadão. Evidentemente, ele tem seus momentos de privacidade, mas ele tem que saber até que ponto ele pode atuar nesse limite de privacidade fora da atuação profissional. Porque, na verdade, o juiz, o magistrado, ele tem 24 horas. Ele não tem um prazo, por exemplo, como um profissional comum que terminou o horário do expediente, um trabalhador normal terminou, bom, agora sua vida particular. Não. O magistrado enquanto tiver a cair 24 horas no ar. Seja comportamental, sim, e muitas das vezes profissionalmente, porque ele está, às vezes, de plantão, etc, etc. Então, ele tem que estar pronto. Então, para isso, precisa ter vocação. Porque muitos só aprendem isso na prática do dia a dia, depois. E a maioria, consegue, né, porque um concurso é dificílimo, poucos passam nesse concurso, e ele acaba se adequando. E aqueles que não, eles são afastados da judicatura, pelo Conselho Nacional de Justiça, normalmente. Então, é dentro desse todo esse universo que o magistrado convive com limitações, com responsabilidades, enormes responsabilidades sobre os seus ombros, muito mais ônus e encargos do que prerrogativas, não falo privilégios, prerrogativas, né, do magistrado, vitaliciedade, né, um exemplo disso. Então, dentro disso esse universo, é que o magistrado
deva ser, repetindo, valorizado por tudo que ele representa, repetindo, do que ele tem sobre seus ombros essa gama de fatores que o levam a desempenhar um bom trabalho. Para isso ele precisa ter condições de trabalho. E é isso que na nossa gestão, voltando à nossa gestão, estamos fazendo o possível para que dê tranquilidade ao magistrado para ele poder desempenhar da melhor maneira possível o seu exercício profissional. É um reconhecimento merecedor de quem realmente trabalha por justiça, que faz a justiça e faz ali um serviço de excelência em prol da população. Agora vamos falar um pouquinho da sua gestão. Presidente do tribunal, está aí, né, como o senhor mesmo falou, ingressou em fevereiro e já são muitas ações aí já sendo desenvolvidas pela sua gestão. Vamos começar falando, das iniciativas de visitar as comarcas, né, quem está lá no interior também fazendo acontecer, realizando, né, promovendo a justiça para aquelas pessoas que estão lá, né, em áreas mais afastadas. Conte um pouquinho sobre essa atuação da presidência nas comarcas. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre a nossa gestão. Nossa gestão tem parâmetros definidos. Estamos tentando alcançar. Logicamente, nós dependemos de recursos. Os recursos ainda não foram aqueles, né? Os recursos que nós, estou falando orçamentários, que nós destinados para nós são insuficientes. Estamos tentando ver se conseguimos um orçamento suplementar junto ao governo do estado para que possamos atender exatamente os pontos da nossa gestão, atender. Mas mesmo assim, nós conseguimos alguns êxitos importantes, variados. Vamos lá, vamos começar pelas comarcas e depois os outros pontos. Com relação às comarcas, nós pretendemos, já visitamos aqui no capital, vamos começar pela capital. Nós já visitamos, no caso, o Fórum Criminal, o Fórum Civil, o Fórum da Cidadania e administrativo. O prédio administrativo. Ou seja, o ciclo se fechou. Visitamos. E qual é a nossa intenção das visitações? Junto com diretores de fórum, setores administrativos, conhecer as dependências, que eu não tinha uma ideia, porque quando você não é gestor, você vem ocasionalmente. Uma coisa, agora, como gestor, não. Você visita com uma visão diferente. De quê? De melhorias. O que os juízes estão precisando? O que os servidores estão precisando? O que está faltando? Está bom lá? A estrutura é adequada? Como é? Como está a situação real? Então, dentro dessa... Como estão os juízes trabalhando? Estão atendendo a meta 1, metas e as metas do Conselho Nacional de Justiça? Como estão ocorrendo? Em cada comarca, aqui na capital, cada unidade judiciária. Como elas estão se posicionando na atualidade? Muito bem. Então, fizemos a visita. Depois, partimos para o interior. Estamos começando. Então, visitamos Caracaraí, o Cajaí e Pacaraí. Iremos ainda a Alto Alegre, iremos então São Luís, Guarainópolis, Bonfim, enfim, as demais comarcas. São 8 comarcas, contando com o do interior. Ainda tendo cantar que existe uma possibilidade de estar lá, mas não sei se vai dar tempo na nossa gestão. Mas enfim, então nós estamos fazendo esse trabalho de reconhecimento do local, para saber, por exemplo, no interior, residências, se existe residência para o magistrado ou para os magistrados, e assim por diante. Como eu falei, estruturalmente, e também conhecer as pessoas, os juízes e os servidores. Muito bem.
Muito bem, então tem toda essa intenção de melhorias para todas as unidades judiciárias. Nessas unidades judiciárias, nós vamos agora inaugurar isso daqui. Não quero fazer um spoiler, mas enfim, nossa intenção é que cada unidade judiciária, quer dizer, prédio, tenha um atendimento à saúde dos magistrados e servidores. Isso para mim é fundamental. Então, tanto aqui no prédio do nosso Tribunal de Justiça, como também das outras unidades. Um atendimento médico. Muito bem. E no interior também, da mesma maneira. Esse é um ponto que a gente vai crescer. Vamos dar seguimento. Enfim, esse é o parâmetro. Agora, tem outros aspectos, não sei se a senhora vai perguntar, sobre a questão salarial. Nós já conseguimos o 5% para os servidores, não é isso? Eu acho que das instituições, de todas as instituições, Ministério Público, nós que demos um maior aumento para os servidores. E para os magistrados, tem até que fim, nós conseguimos iniciar, tem muito ainda a pagar, alguns, a maioria, alguns já receberam, que é o ATS, Adicional de Tempo de Serviço Retroativo. Tem também o acervo, que nós já estamos pagando e vamos pagar, espero que no próximo ano, iniciemos o pagamento do acervo retroativo também. Porque eu sempre disse, são magistrados, o Tribunal de Justiça é formado por pessoas. Não só por números, resultados perante o Conselho da Justiça, prevenções, que nós temos todo ano e nós somos, hoje, como eu disse, um tribunal de excelência, o melhor do país. Difícil é chegar. Manter, então, complicadíssimo. Nós estamos desafiador. Então, nós estamos, mas o importante são as pessoas. Então, elas têm que ser, como eu falei, por isso valorizando a magistratura, nós temos valorizado o magistrado com relação a receber os direitos retroativos, indenizatórios, e que já tem muitos anos que deveriam ter recebido e não receberam. E agora, na nossa gestão, ter recebido de forma regular. Conseguimos, com o governo do Estado, que tivesse uma rubrica no orçamento, junto com a Assembleia Legislativa, evidentemente, com apoio da Assembleia Legislativa, uma rubrica no orçamento para que pudéssemos pagar o ATS retroativo. E o governador cumpriu com o pagamento. Houve uma limitação do Conselho Nacional de Justiça para limitar um determinado valor, por causa do teto constitucional. Então, quer dizer, nós temos atuado no sentido de valorizar o magistrado e os magistrados e os servidores. Perfeito, presidente. E o senhor pontuou uma questão realmente bem importante, que é não só ter esse reconhecimento na questão, né, salarial, mas também esse reconhecimento com a saúde. Ter pessoas trabalhando com saúde mental, saúde física e reconhecidamente, né, no campo financeiro e salarial, não é à toa que o nosso tribunal é um tribunal de excelência, porque tem pessoas realmente que são cuidadas também, né? Cuidadas para fazer o seu melhor também dentro do judiciário. E dando continuidade a essas suas ações como gestor, como presidente, o senhor tem aí visitado ministros, tendo sido reconhecido também, recebendo, por exemplo, o selo verde, né, e visitando o ministro, recebeu ministros aqui também. Então, é uma atuação de gestão bem de articulação, né, buscando essa troca e esse conhecimento, essa troca de conhecimentos. Fale um pouquinho dessa sua iniciativa. Isso para mim é uma pedra angular na nossa gestão. Porque eu sentia, os outros colegas que me antecederam, os
os outros gestores, cada um tem uma visão da sua gestão e faz o melhor possível. Tanto assim que o nosso tribunal chegou a esse momento por causa do passado, Sim. do brilhantismo dos antigos gestores. Mas nós temos tido essa ideia, que foi desde o momento que eu considerei candidato a presidente e que está no plano estratégico da nossa gestão, no sentido de que houvesse uma interlocução maior, não que não existisse, mas não uma interlocução de forma perene, permanente, com os tribunais superiores. Então eu tenho feito, ou seja, onde estão os ministros do Supremo, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, os conselheiros que nós vamos iniciar também do Conselho Nacional de Justiça, visitas, apresentando a nossa revista. Agora vamos lançar a outra revista, a próxima edição, né? Eu prometi em 3 meses, agora nós temos agosto e setembro. Nós iremos lançar a próxima edição, a segunda edição, porque foi criação nossa, né, da nossa gestão. Sim. Porque nós levamos para eles como é histórico do nosso tribunal. Conhecer o nosso tribunal desde o seu início, desde a sua instalação, enfim, desde abril, né, de 91, até o presente momento. Toda trajetória do tribunal, no sentido de construção, foi pavimentando ano a ano o que nós temos hoje, para eles terem conhecimento e mostrar como o nosso tribunal está hoje, e os convidando para conhecerem em loco não só as nossas instalações, mas também falarem com os magistrados, com os servidores, com a sociedade roraimense, que são contatos fundamentais de interação contínua. Então nós temos feito isso e tem dado certo, graças a Deus. Nós tivemos a oportunidade de estar aqui, o futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o vice-presidente, ministro Fachin, e outros ministros que já estiveram aqui, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, e outros ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Vamos ter agora, já confirmado, agora no mês de setembro, o ministro Barroso, antes da despedida dele, ainda como presidente do Suprema Corte. Que honra, né? Receber. Né? Então, quer dizer, vamos trazer outros ministros, ministro Kukina também, acho que dia 29 ou 29 de agosto, no final do mês, Superior Tribunal de Justiça. E assim por diante, os outros ministros supremos também já confirmaram alguns ministros, mas ainda não tem datas, mas no segundo semestre irão nos visitar. Do Superior Tribunal de Justiça, aqueles que nós já visitamos, se comprometeram a vir aqui. E outros que nós vamos fazer visitas ainda nesse mês ou no próximo mês. Enfim, nós estamos tendo... A nossa intenção é estar bem mais aproximado. Nosso tribunal está bem mais aproximado. Porque é um tribunal de um Estado que às vezes é esquecido dentro do contexto nacional. E não é bom. Eu acho que o nosso tribunal, por tudo que tem, pelas premiações, pelos reconhecimentos, por tudo que tem feito para a justiça brasileira, a importância dessa interlocução com os ministros, ao meu ver, torna-se fundamental. E nós nos sentimos orgulhosos, não só de irmos lá, mas de recebê-los aqui. Nós magistrados, nós servidores, a sociedade roraimense. Puxa, os ministros estão vindo aqui. O cidadão poderá afirmar isso. Poxa,
Que bom. Aí, os estudantes de direito, né? Poxa, os ministros estão vindo aqui. Não só ver nos acórdãos os nomes deles, mas as pessoas deles, os votos deles. Não só, mas ver o que eles podem nos transmitir. Isso é importante, muito importante. Isso chama-se evolução. Evolução do nosso tribunal. Essa é a nossa meta optada. Então, presidente, o senhor falou das premiações do Tribunal de Excelência. Eu gostaria, se o senhor me permitir, elencar aqui algumas premiações que o tribunal vem ganhando, como, por exemplo, o Prêmio Juízo Verde, que o senhor teve, né, em nível nacional, na categoria Desempenho e Sustentabilidade. Também foi vencedor do Prêmio Conciliar e Legal, né? Recebeu um prêmio de inovação e ainda teve a classificação de novas práticas no Prêmio Inovare, em várias categorias no tribunal. E agora eu gostaria de falar, que o senhor falasse também da preocupação da sua gestão com modernização, tribunal moderno, tecnologia, uso de ferramentas que vão ajudar o trabalho do magistrado, do servidor, melhorando aí a qualidade da prestação dos serviços para a população e tornando aí mais célere cada vez mais a atuação do judiciário. Muito bem. A tecnologia é fundamental. Hoje não temos outro instrumento mais importante do que esse, em termos de aperfeiçoamento da judicatura. Sem dúvida alguma, a inteligência artificial em todos os ramos. Quanto mais na magistratura também. Por quê? Porque vai dar maior celeridade. Não vai trocar o magistrado pela tecnologia. A decisão é do magistrado. Como dizem, cada cabeça é uma sentença. Então, o magistrado, o ser humano é fundamental, como também nós precisamos dos servidores. Mas é um instrumento que, bem executado, através, por exemplo, dando celeridade aos relatórios, porque uma sentença é dividida em relatório, fundamentação e a decisão, como se sabe. Então, esse relatório, dando celeridade dos processos e podendo formar a convicção do juiz na sua fundamentação, para que ele possa decidir no final, fundamental. Isso em primeira instância como em segunda instância, na apresentação do seu voto. Então, isso aí dá uma dinâmica outra, muito bom. E nós, então, estamos aprimorando cada dia. O nosso secretário, doutor Sormani, tem feito de tudo com a sua equipe, com o seu staff, para atender o pedido da nossa gestão. Para atender isso, porque dando celeridade aos processos, evidentemente, quem é que vai ser beneficiado por isso com mais rapidez? A própria sociedade, que é o nosso foco, é o bem comum, né? Então, que é a justiça para todos, o mais rápido possível. Então, essa é a nossa ideia. Então, dentro disso, estamos aprimorando a cada dia. A tecnologia anda muito rápida. Então, nós precisamos fazer investimentos contínuos. É por isso que nós precisamos de recursos, para que possamos cada vez mais evoluir nessa área, aprimorar. Isso nós temos feito, de alguma forma. Cursos para os juízes, para os servidores. Fizemos, no decorrer desses 6 meses, esse aperfeiçoamento junto aos magistrados e servidores. Vamos continuar fazendo. Vamos continuar levando a nossa classe de magistrados e as categorias dos servidores e magistrados a essa possibilidade de crescimento. Isso não é apenas para não só atender o objetivo final, que é exatamente tornar a justiça célere, rápida e eficiente, mas também o crescimento profissional.
seja magistrado, seja servidor. Então, usando essa ferramenta, que é tão útil, poderá atender esse desiderato, ou seja, esse objetivo. Presidente, e antes de encerrar a nossa programação, o podcast Diálogos de Justiça, eu gostaria que o senhor deixasse uma homenagem para os nossos magistrados. Afinal, o programa de hoje foi um programa especial, dedicado realmente aos magistrados, ao Dia do Magistrado, a esse trabalho tão grandioso, tão importante, que faz toda a diferença para a justiça, para o direito, para a sociedade. Por favor. Magistratura, como eu disse, é de enorme importância para a sociedade. E esse dia de magistrado é um dia anualmente único e que nós, magistrados, podemos dizer: nossa, eu escolhi a profissão que eu queria desde sempre. E quando nós iniciamos, nós nos realizamos a cada dia com essa atividade. E lembrar que essa data deva ser comemorada, sim, pela sua importância, por tudo que nós representamos perante a comunidade. E aqui, magistrado, terá sempre na nossa gestão um defensor da nossa magistratura. Tenham em mente, magistrados, que vocês são pessoas especiais, pessoas diferenciadas e que exercem a profissão com valor. E que nós somos felizes assim. E para sermos felizes, temos que fazer o que nós gostamos de fazer. E para isso, nós temos os nossos ônus, os nossos encargos, que todos já todos que comentamos, que são endereçados a todos os magistrados. Mas com tudo isso, podemos afirmar: vale a pena. Maravilha. Presidente, nós gostaríamos muito de agradecer sua participação aqui conosco. Para nós foi uma honra muito grande receber Vossa Excelência aqui para falar da sua gestão, da sua carreira como magistrado, da sua trajetória grandiosa aqui no estado de Roraima, que são mais de 30 anos de dedicação à magistratura, parabenizar pelo Dia do Magistrado. E a gente sabe que, como o senhor mesmo disse, é um desafio, mas é gratificante ver os resultados, né, sendo alcançados. E deixamos esse canal aberto. A presidência, sempre que quiser falar, né, mais sobre a gestão, mais sobre a atuação, estamos aqui de braços abertos para recebê-lo e parabenizar mais uma vez. São aí um pouco, né, um pouquinho de alguns meses atuando à frente da presidência e já com tantas ações, tantos projetos sendo desenvolvidos. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade desse espaço, que é tão vital e que desde o início da nossa gestão, nós já tínhamos idealizado o espaço para a justiça roraimense. Porque é um meio de comunicação direta com a sociedade, com o juiz, com o magistrado, com os servidores, e que aproxima as pessoas. É isso que nós desejamos. Esse é o nosso papel social. O Tribunal de Justiça tem um papel social fundamental. Não é somente decidir as causas que são trazidas a nós, mas tem uma interlocução com a sociedade de forma direta, de forma objetiva, de forma clara, de forma simples, que todos possam compreender. Muito obrigada, presidente, mais uma vez. E você que nos acompanhou até aqui, compartilhe este episódio.
Acompanhe todas as edições do Diálogos de Justiça no nosso canal do YouTube. Até a próxima!